Boa noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, né? Pode ser bom dia ou boa tarde também. Bem na hora que eu comecei aqui a live, tá passando um carro na rua vendendo churros. Então, se vocês escutarem um barulho aí, pode saber que é o rapaz que está vendendo churro aqui na rua. Bom, vamos esperar um pouquinho enquanto o Instagram avisa as pessoas que estamos entrando online. Se você está vendo esse vídeo gravado, já deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha. Se estiver no YouTube, se inscreve no canal caso tenha acabado de chegar. Eu vou colocar aqui por enquanto o tema da live, que quem chegar já vai saber qual é. Hoje nós vamos falar sobre atitudes que machucam dentro de um relacionamento. Às vezes machucam até mais do que uma traição, que acredito que muitas pessoas acreditam que seja a pior coisa, né? Atitudes que machucam mais que uma traição. Pesado, né? Vamos ver aqui. Gil Clécia, seja muito bem-vinda. Atitudes, deixa eu ver se ficou certo. Atitudes que machucam mais que uma traição, tá? Deixa eu fixar aqui o comentário agora. Isso. São coisas que muitas vezes passam meio despercebida, mas que realmente prejudicam e muito o nosso relacionamento. Vou compartilhar aqui no direct, convidar algumas pessoas para participar com a gente. Ver se estão online. Hoje é terça-feira, comecinho de semana, começo de mês, né? Vamos começar aí o último mês do ano de 2020. O que será que esse ano ainda nos reserva? Vamos lá. Pronto, enviei alguns convites. E já vamos entrar no tema. Depois eu coloco nos comentários que hora que começa direitinho o conteúdo para você passar direto, tá bom? Olha o barulho do carro. Espera mais um pouquinho para ir chegando pessoas para participar com a gente. Viviane, tudo bem com você? Padaria da Juju também, sejam bem-vindas. Acabamos de entrar, estou esperando um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando que estamos entrando ao vivo. Para a gente começar a falar aí do nosso tema de hoje, que eu coloquei aqui, ó, atitudes que machucam mais do que uma traição. É claro que tem um motivo específico, né? Não é a todos que machucam, depende muito de cada um. Ótimo, graças a Deus. Núria, seja bem-vinda também. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo bem o áudio aí? Vocês estão escutando um carro vendendo churros aqui na rua? Fabi, Camila, sejam bem-vindas. Bom, eu acho que eu vou começar já, né, o nosso tema, para não demorar muito para começar. E aí, conforme as pessoas vão chegando, depois eu dou uma passada. Bom, hoje nós vamos falar sobre as atitudes que machucam mais do que uma traição. É claro que uma traição, eu acredito, né, eu, Laine, acredito que seja a pior, é um golpe, né? Ah, que bom, Núria, obrigada. Eu acredito que é um golpe, que ninguém espera, que por pior que esteja um relacionamento, ninguém espera que isso aconteça e realmente traz muito sofrimento. Só que muitas vezes a traição, ela também traz uma solução. Então muitas pessoas se livram, né, se libertam de relacionamentos que estavam muito ruins depois de uma traição. Usa ela como desculpa e acaba saindo desse relacionamento sem culpa, principalmente se foi, né, pelo outro lado a traição. Então ela meio que sai meio livre da culpa. Só que não estava bom esse relacionamento, porque para chegar nesse ponto já passou de alguns limites, né? E essas atitudes que eu trouxe para vocês hoje são atitudes que vão, como falava antigamente, vão matando na unha. Não é igual uma traição que chega e já resolve alguma coisa. Ele vai matando no dia a dia, no convívio, numa hora para outra, assim, ó.
E então, são coisas que a gente precisa ficar muito esperto, pra gente, de repente, não estar vivendo junto com o inimigo. Tá vivendo com uma pessoa que a gente não tem vontade de voltar para casa, o que é muito negativo dentro de um casamento. Porque a intenção é que seja saudável, é que seja muito gostosa essa convivência, pra gente ter motivo para voltar para casa e não voltar por obrigação, certo? Quito, seja bem-vinda. Renata também, seja bem-vindo. Bem-vinda e bem-vindo, Quito. Opa, deixa eu mudar aqui que eu passei a mão e abri um negócio. Aí, voltou. Isso, então tá. Bom, vamos lá. Por que muitas vezes uma atitude que uma pessoa tenha faz tanto mal para uma pessoa e não faz para outra? O que eu quero dizer com isso? Às vezes você faz alguma coisa para o seu cônjuge e essa pessoa se dói assim de uma maneira extremamente exacerbada, né? Demais. E aí você fala assim, nossa, mas eu só fiz isso e você ficou dessa maneira, por que você ficou assim? Então, existem algumas feridas que as pessoas trazem, que a gente traz na nossa história. E dependendo das feridas de cada um, é como nós vamos lidar com as frustrações dentro de na vida total, mas principalmente dentro do relacionamento. Giovana, seja bem-vinda. Principalmente dentro de um relacionamento amoroso. Por quê? Porque, como eu já falei em outras vezes, né, no relacionamento amoroso a gente projeta e a gente põe muita expectativa naquela pessoa. Então a gente projeta nela tudo de bom que a gente espera em alguém, mas nem sempre essa pessoa tem esse tudo de bom para nos entregar. E é coerente, porque nós também não temos tudo de bom para entregar para essa pessoa. É preciso muita convivência, é preciso muita amadurecimento dentro desse relacionamento para a gente conseguir alcançar um pouquinho da expectativa do outro. E o outro não é diferente com a gente. Então eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre essas feridas emocionais, para a gente entender se a gente tem alguma delas. E entender, na hora que a outra pessoa fizer algo que me doer muito, eu vou entender o porquê que me doeu. Não foi exatamente a atitude do outro, mas foi aquela ferida que estava dentro de mim que eu ainda não consegui curar. Quando a gente consegue identificar as nossas feridas, fica muito mais fácil a nossa convivência, porque a gente entende que, na verdade, o outro não queria me agredir. Mas o que ele falou me agrediu, por quê? Porque tocou em algo em mim que ainda falta cura, que ainda falta cicatrização. E quando eu entendo isso, eu consigo cicatrizar em mim algo que o outro não tem nada com isso, né? Como a gente sempre fala. É claro que a atitude do outro, né? Quanto mais afeto eu tenho pela outra pessoa, mais a atitude dele me afeta. Mas é muito importante a gente desassociar isso, o que ele faz e o que eu recebo, porque às vezes a pessoa não faz nada. A pessoa fez um ato totalmente natural, mas em mim doeu tanto. Por que que em mim doeu tanto? Se eu não curo isso em mim, se eu espero que ele mude essa atitude e não faça mais, é muito provável que em um curto espaço de tempo, novamente eu vou ficar frustrada, machucada, chateada, magoada. Porque é claro que o outro não vai mudar, o mundo não vai mudar para que as coisas caminhem da maneira que eu quero que caminhem. Não é assim que funciona, apesar que seria meio legal, né? Mas imagina tanta gente no mundo, se o mundo mudasse para cada um ficar bem, como é que seria isso? Né? Então quem precisa mudar para se adequar a esse mundo somos nós. Se alguém fez algo para mim e me doeu profundamente, o problema não está no que o outro fez, está nas feridas que eu ainda tenho que curar. E quando eu consigo curar isso dentro de mim, o mundo pode fazer o que ele quiser, que nada mais me abala. Então essa é a nossa intenção, curar as nossas feridas para que os nossos relacionamentos fiquem mais saudáveis. Camila, seja muito bem-vinda. Eu vou falar então de 5 feridas que nós normalmente trazemos, não sempre todas, nem todo mundo traz e tem pessoas que trazem mais de uma. Então eu vou falar dessas 5 feridas que nós podemos trazer, podemos ter desenvolvido na nossa infância. E depois eu trouxe 7 atitudes que machucam o relacionamento e que vão matando na unha, assim, ó, de pouquinho em pouquinho, até que vai desgastando de um jeito que chega uma hora que já não faz mais sentido esse relacionamento. E se a gente consegue identificar em tempo, tudo muito mais fácil de resolver, né? Tudo que a gente pega no começo é muito mais fácil de tratar, de resolver, certo? Então eu vou falar as 5 e aí, se vocês quiserem, se sentirem à vontade, coloca aí pra mim, se vocês se identificam com alguma dessas feridas. Adaíris, seja muito bem-vindo. Gente, ajuda a compartilhar, ainda tá no comecinho, vamos mandando aí aviãozinho para as pessoas, vamos convidar quem quiser participar.
porque eu acredito que seja uma informação que possa ser muito enriquecedora no relacionamento de qualquer pessoa. Não só no relacionamento amoroso, porque vocês vão perceber que tem situações aqui que a gente passa no trabalho também, tá? Então, é uma informação que dá pra gente levar pra nossa vida, e principalmente no nosso relacionamento amoroso, no nosso casamento, namoro, noivado e assim por diante, ou no nosso futuro relacionamento, né, que ainda não tem, e assim por diante. Neto, seja muito bem-vindo. Bom, vamos lá. Primeira ferida emocional que muitas vezes a gente desenvolve na infância e levamos para o nosso relacionamento é a rejeição. Essa ferida, ela é extremamente delicada. Eu já tenho uma live inteira falando sobre rejeição, então se você se identificar com alguma coisa aqui, você pode procurar lá no YouTube ou aqui no IGTV, porque tem muita informação legal que pode ajudar a gente a superar essa rejeição. Mas o que acontece? Muitas vezes a criança é rejeitada dentro do útero. E não porque a mãe não queria ou o pai não queria, mas porque a mãe e o pai estavam numa situação delicada aquele momento em que engravidou. Não foi uma gravidez planejada. Mas gravidez planejada é diferente de gravidez desejada. Às vezes os pais desejavam aquela criança, mas não planejaram para aquele momento. E no momento que você descobre que está grávida, é um susto. Então pode ser que nesse momento já a criança dentro do ventre se sinta rejeitada. E ela pode, não é que vai levar, tá gente? Mas pode ser que ela leve essa rejeição para a vida toda. Então, quando ela se vê em um relacionamento e percebe que a outra pessoa está rejeitando ela de alguma maneira, ou não atende uma ligação, ou não responde uma mensagem, ou simplesmente não convidou para ir em um determinado lugar que ela poderia ir junto, ela já se sente rejeitada novamente. E isso percebe que é uma atitude pequena, mas que aciona vários gatilhos lá dentro do inconsciente, que ela nem lembra mais, nem tem memória, mas que para ela realmente foi muito dolorido passar por isso. Então pode ter sido lá na hora que os pais descobriram que ela estava dentro da barriga, pode ter sido na hora do nascimento, pode ter sido depois que nasceu. Tem muitas situações onde a criança, logo depois do nascimento, às vezes precisa ficar no hospital. E a mãe não pode ficar 100% do tempo junto. Isso na cabecinha da criança pode soar como uma rejeição. E ela leva esse trauma para o resto da vida dela. Então, nem tudo é negativo. Claro que tem toda uma situação por trás e todo um aprendizado também. Mas se a pessoa vem com esse complexo da rejeição, né? Esse trauma de rejeição para dentro de um relacionamento, uma atitude assim, ó, que o cônjuge faça, ela já vai se sentir rejeitada muito mais do que qualquer outra pessoa que não tenha esse complexo da rejeição. Deu para entender aí? Brenda, Vivi, Lília, sejam muito bem-vindas. Então, uma das doenças, das feridas emocionais que a gente pode trazer, né, da nossa vida, da nossa história para dentro de um relacionamento é a questão da rejeição. A segunda ferida que a gente pode trazer é o abandono. Pessoas que tiveram, por algum motivo, se sentiram, quando crianças, desamparadas. Então, pode ser que seja... como eu falei, da criança ficar no hospital, e Wanderson também, seja muito bem-vindo. Da questão da criança ficar no hospital e a mãe não poder ficar junto, a criança se sentir abandonada, porque na cabecinha dela não sabe o que está acontecendo, né? Simplesmente aquela pessoa que eu estava sentindo o coração o tempo todo, que eu estava comendo através da boca dela, respirando através do nariz dela, essa pessoa se foi, eu fiquei abandonada, me senti abandonada. Então isso pode acontecer na primeira infância, isso pode acontecer na adolescência, né? Então, depende muito da história de cada pessoa. Então, se essa pessoa vem para um relacionamento com esse complexo do abandono, quando as outras pessoas fazem alguma situação, alguma atitude que ela se sente abandonada, para ela vai doer muito esse abandono. Então, se você tiver, sei lá, combinar de ir em algum lugar com mais pessoas e de repente aconteceu alguma coisa e as pessoas não foram e não te avisaram e você se sente abandonada naquele momento, pronto, você acionou vários complexos que aquilo vai doer muito, vai te sentir muito, vai guardar mágoa, vai gerar uma série de frustrações que uma pessoa que não tem esse complexo do abandono não sentiria. Então, por isso que às vezes é difícil a gente entender o que o outro está sentindo. Porque, para mim, isso não faz diferença nenhuma. Quer vir, vem, não quer, não venha. Só que para aquele que tem aquele complexo do abandono, vai doer mais.
Essa pessoa está fadada a viver a vida inteira assim? Não, ela precisa procurar ajuda, ela precisa curar essas feridas, para que ela também fique de boa. Mas até isso acontecer, a gente precisa aprender a lidar com essas pessoas. Porque não é a nossa intenção sair magoando, não é verdade? A gente quer sair com todo mundo bem, principalmente dentro de um relacionamento. Então, cada um tem que cuidar das suas feridas, cada um tem que cuidar da sua criança interna, cada um tem que buscar as suas ajudas. Mas enquanto as pessoas não fazem isso, é importante que a gente aprenda a lidar com essas pessoas. Porque também não dá pra gente sair apontando na cara de todo mundo e falar, vai procurar ajuda, vai fazer terapia, vai fazer um processo que te ajude a curar esses traumas, porque isso não cabe a nós. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu limite, né? Chega uma hora que ela vai precisar sim de pedir ajuda, de procurar solução. Mas enquanto isso não acontece, vão aprender a lidar com todo mundo. A terceira ferida é a ferida da traição, ferida emocional. Não necessariamente a gente se sente traído quando a gente está num relacionamento e o nosso parceiro, nossa parceira fica com outra pessoa. Às vezes, a nossa mãe, por exemplo, tem um outro filho, um irmãozinho, que para a mãe está sendo uma alegria, mas aquele filho pode se sentir traído. Tipo, ela era só minha e agora ela está com outra criança. Então, é uma sensação que essa criança traz, que essa criança desenvolve, que não depende exatamente do externo, depende de como ela vê as coisas, como nós vimos as coisas na nossa infância, tá? Então, a criança que desenvolve durante essa primeira infância, adolescência, esse complexo da traição, ela vai ser uma pessoa que vai entrar num relacionamento extremamente desconfiada. Ela sempre vai achar que ela não pode confiar nas pessoas, porque em algum momento lá atrás ela foi traída. Às vezes ela nem tem memória mais disso, ela nem lembra o que aconteceu, mas é uma pessoa insegura, que vai se entrar em um relacionamento com essa insegurança. Porque assim como ela se sentiu traída lá na infância, lá na primeira infância, na adolescência, ela vai achar sempre que alguém vai trair ela na hora do relacionamento. E, gente, sempre acontece mesmo, porque ela acaba atraindo alguém que vai confirmar essa crença dela, porque a gente vive exatamente aquilo que a gente acredita. Isso é outra história para outra live, que eu também tenho uma live todinha falando sobre a traição, tá? Então, se esse assunto te interessa, se você é uma pessoa que se sente muito desconfiada, que acha que não pode confiar em ninguém, que acha que as pessoas sempre vão te trair, assiste lá a live Traição Tem Perdão, que tem bastante coisa falando sobre esse complexo da traição também. Val e Dirce, sejam muito bem-vindas. Então, primeira rejeição, depois o abandono, depois a traição. Quarta ferida emocional que a gente precisa observar se a gente tem é a da injustiça. A ferida, as pessoas que desenvolvem essa ferida emocional normalmente são pessoas, essa é a quarta, né? Isso. São pessoas que foram muito comparadas na infância. Tipo assim, ela se sentiu injustiçada porque... Não, mas a comparação é da humilhação. São pessoas que... Deixa eu pensar num exemplo aqui para ficar mais fácil. Que foram muito cobradas. Ou então que elas sempre eram responsabilizadas por coisas que elas não faziam. Sabe assim, aquela família onde tinham os irmãos mais velhos que sempre levava a culpa dos mais novos? Então ela sempre se sentiu injustiçada. Poxa, eu não fiz isso e eu vou ter que pagar por isso? Então ela vai desenvolvendo um complexo de injustiça. Ou então uma pessoa que foi abusada de alguma maneira na infância, não só sexualmente, mas pode ser por trabalho, ou se sentiu usada por qualquer situação que foi lá na infância. Ela vai desenvolver esse complexo da injustiça. Então, normalmente são aqueles justiceiros, né? Aquele adulto que toma as dores de todo mundo, que ajuda todo mundo. É bom por um lado, mas também é ruim por outro. Por quê? Porque é uma pessoa que sempre acha que as pessoas estão sendo injustas com ela. Ela sempre está tentando arrumar uma confusão, vamos falar assim, né? Os mais novos levando a culpa dos mais velhos também, isso acontece também. E aí, aquele que levou a culpa daquilo que não fez se sente injustiçado. E aí, ele vai desenvolver durante o tempo e vai entrar no relacionamento amoroso se sentindo injustiçado por tudo. Então, todas as vezes que acontecer alguma coisa e ele se sentir injustiçado, nele vai doer muito, muito mais do que aqueles que não têm esse complexo.
tá? Então, gente, é muito natural que às vezes o nosso cônjuge sinta uma dor diferente da que eu sentiria. E é muito importante eu entender que ele tem uma história de vida, eu tenho outra. Então, isso faz com que a gente crie essa empatia e comece a olhar para as pessoas com igualdade. Foi pela irmã caçula, tudo de bom para ela. Para mim era só cobranças, olha só. Isso tem a parte boa, né, Núria? Porque você acaba desenvolvendo responsabilidade, acaba desenvolvendo algumas habilidades que aquele que foi protegido não desenvolve. Porém, tem também esses complexos, que aí a gente fica toda doída, né, ao longo do tempo, até curar as feridas. Depois que cura, depois que você toma consciência disso, você resolve. Aí não dói mais, aí pode acontecer o que for, que não tem problema. Alair, seja bem-vindo. Ah lá, detesto cobrança. E a outra última, né, ferida que a gente pode trazer para o nosso relacionamento, que pode ser muito prejudicial, é a ferida da humilhação. São aquelas crianças que se desenvolveram em um lar onde havia muita comparação. Sabe, aquelas crianças que eram ridicularizadas no meio das pessoas, sabe? Hoje é mais difícil isso acontecer, mas até um tempo atrás, a forma de educar dos nossos pais era meio complicada, né? Era batendo na frente dos outros, era deixando de castigo, era ridicularizando mesmo, porque eles achavam, muitos pais achavam, que se a criança passasse vergonha por aquele motivo, ela não faria mais. Só que isso desenvolve vários complexos, várias exigências, acaba criando uma pessoa perfeccionista demais, porque ela não aceita errar. Ela não aceita que passar vergonha. Então acaba criando uma pessoa, né, muito tímida, porque tem medo de passar vergonha. Acaba fazendo que a pessoa desenvolva um orgulho, não aceita a ajuda de outras pessoas, porque tudo isso seria motivo de vergonha na cabeça dela. Então, em lares onde há muitas comparações, onde fala-se muito de outras pessoas, fala-se bem, não é fala-se mal. Quando começa a comentar da vida de outra pessoa e elogiar demais. Então, aquelas crianças que estão ali ouvindo, falam, poxa, eu nunca vou alcançar isso, eu nunca vou ser desse jeito, eu nunca vou conseguir, né, superar para que minha mãe e meu pai falem desse jeito. E, normalmente, nesses lares, há uma supervalorização de pessoas de fora e uma inferiorização das pessoas de dentro. Então, acaba criando um complexo de inferioridade, essa questão da humilhação. Até aí tudo bem, gente? Então, são 5 feridas que nós podemos desenvolver na nossa infância, desde a gestação, e que se a gente traz elas para dentro do relacionamento, qualquer atitude dessas próximas que eu falar agora vai inflamar a situação. Então, coisas que para mim não faz diferença nenhuma. Um exemplo, né? Para mim, que não tenho complexo, não faz diferença nenhuma. Mas se o outro tem complexo, vai doer de uma maneira inexplicável e você não vai entender. É importante também eu falar para vocês que é muito raro quem não tenha nenhum desses complexos. É muito raro mesmo. Porque vai depender de como a gente vê a vida e não de como realmente é. Só que quando a gente começa a analisar e entender que são problemas meus, literalmente são problemas meus, eu já não culpo mais o outro pela atitude. Eu entendo que sou eu que preciso me tratar, sou eu que preciso mudar para que aquilo fique bem. Por quê? Porque se não for o meu cônjuge, vai ser outra pessoa que vai fazer alguma coisa e que vai me doer. E se quem está sentindo sou eu, quem tem que melhorar sou eu, quem precisa de cura sou eu. Até aí tudo bem, gente? Tá claro? Fala para mim. Se ficou alguma dúvida aí, me fala também que a gente já volta e já dá uma pincelada para poder melhorar. Sei bem o que é isso, né? Pois é. Henrique, seja bem-vindo. Etivaldo, seja bem-vindo também. David. Bom, vamos lá. Vou começar então. Esperar aí se vocês têm algumas dificuldades. Se ficou claro, que aí eu vou começar a falar das atitudes mesmo, que são as que doem, as que machucam, as que criam aquela couraça que vai começar a dividir o casal, né? Aos poucos, isso que é pior, é aos poucos que vai criando esse distanciamento. Beth, seja muito bem-vinda. A primeira atitude, gente, que eu trouxe para vocês é o desprezo, a indiferença. O desprezo, essa questão da indiferença também é bem longo, eu tenho uma live toda falando sobre a indiferença, né, que é muito interessante também. Se você se identifica com isso, procura lá no meu canal no YouTube ou aqui no Instagram, que tem uma live falando só sobre indiferença.
Mas é aquela atitude que te desvaloriza, que te diminui, que você sente, ó, que ativa lá os complexos do abandono e da rejeição. E da humilhação também, né? E até da injustiça. Ativa todos os complexos, você fica fora de si. Então, às vezes, é uma palavra mal falada, às vezes só a sós, às vezes no meio do público, às vezes é um olhar, tipo assim, que demonstra aquele desprezo, aquela indiferença por você. Às vezes é a falta da palavra, né? Você faz uma pergunta, a pessoa não te responde, finge que você não está ali. Então, atitudes de desprezo sempre acontecem quando alguma coisa não está bem, né? Aconteceu alguma coisa e eu não quero falar com você, e aí muitas vezes a pessoa decide te desprezar, fazer aquela indiferença, como se você não estivesse ali. Isso é extremamente doloroso. É uma atitude que machuca o outro. E eu digo mais do que traição, porque é aos poucos. Porque são atitudes que podem durar a vida toda. E vai desgastando o relacionamento até que cria um muro mesmo e divide os dois. E muitas vezes aquele que está fazendo não está percebendo o que está acontecendo, mas aquele que está recebendo não está conseguindo falar, não está conseguindo ter clareza ao se expressar e falar que aquilo está matando aos poucos, certo? Então o desprezo é uma dessas atitudes que precisa ser analisada. O que é mais importante nessa live, que você que está aqui participando? Entender se acontece isso no seu relacionamento, claro, isso é óbvio, mas principalmente se você não está fazendo isso. Porque às vezes é muito fácil a gente enxergar o outro fazer com a gente, mas a gente tem dificuldade de enxergar o que a gente está fazendo com o outro. E muitas vezes, talvez mais de 90%, o outro está retribuindo aquilo que eu faço. Não quer dizer que fui eu que comecei, pode ser que foi ele que começou, mas eu acabo retribuindo da mesma maneira. Então, o mais importante, vamos analisar as nossas atitudes para mudar o nosso relacionamento, e não só para cobrar o nosso parceiro ou a nossa parceira, certo? A segunda atitude é o silêncio. É aquela situação que a gente não fala. Simplesmente não gostei, né? Não gostei do que está acontecendo, mas eu não falo o que está acontecendo. Eu, de repente, começo a ficar calada e não divido mais, não compartilho mais o meu dia a dia. Não tenho vontade de falar com o meu cônjuge dos meus planos, dos meus sonhos, dos meus medos, das minhas fraquezas. E todo esse diálogo é muito importante dentro do relacionamento. O diálogo é a chave do relacionamento. Se você não consegue se comunicar, é preciso, gente, é muito preciso encontrar maneiras para que isso aconteça. Ou buscar ajuda profissional, ou escrever, né? Que às vezes eu tenho dificuldade de falar, mas eu consigo escrever. Escreve por mensagem, escreve por e-mail, escreve carta, coloca num diário, que tudo isso vai ajudar na comunicação. Então, o silêncio é muitas vezes um veneninho que vai tomando de pouquinho em pouquinho e que vai transformando esse pequeno detalhe num abismo entre os dois. Porque a comunicação entre o casal, ela precisa ter desde a hora que ele acorda até a hora que vai dormir. Quer dizer, o dia todo, 7 dias por semana, 31 dias por mês, o ano todo. Não tem como a gente deixar de falar algo e achar que o outro vai adivinhar. Ou então, deixar de compartilhar o nosso dia a dia, porque isso vai virando hábito. Né? Tudo é a manutenção. Se eu não dou uma boa manutenção no meu relacionamento, é claro que com o tempo ele vai começar a desgastar, igual um carro. Se eu pego uma máquina, qualquer tipo de máquina que seja, se eu não faço a manutenção dessa máquina, uma hora ela vai começar a quebrar peça. E quando quebra, é mais difícil de consertar. É mais difícil arrumar peça nova. É melhor fazer uma manutenção direitinho, porque aqui não quebra, né? Então, a falta de vontade de conversar, de compartilhar o seu dia a dia, de relatar o que você sente, é bastante prejudicial dentro do relacionamento. E também vai, matando na unha, dia a dia. É um comportamento que precisa ser analisado. O terceiro comportamento, a terceira atitude que machuca demais o relacionamento, principalmente hoje em dia, né, com tanta facilidade de se comunicar para fora que nós temos, com as redes sociais, com o celular, tudo na palma da nossa mão, são os segredos entre o casal. O casal pode ter o segredo que quiser com as outras pessoas, mas entre o casal não tem que ter segredo.
É aquele segredinho que uma mentira, sabe que vai virando mentira? E aí uma mentira vai precisando de outra mentira para sustentar, e outra mentira, e outra mentira. E o outro, por mais que finja que está entendendo, que finja que está acreditando, ele sente esse distanciamento. Então são aqueles celulares cheios de senha que o outro não pode pegar, porque tem alguma coisa ali que ele não pode ver. É aquela amizade que eu tenho, mas que o outro não pode saber. É aquele encontro que eu fui, mas aquele outro não pode saber. É aquela conversa que eu tive com o fulano, mas que o outro não pode saber. E eu não estou dizendo que a gente não pode ter amizade fora do relacionamento. Muitas vezes a gente precisa ter uma pessoa fora para a gente conversar. De preferência uma pessoa neutra, uma pessoa imparcial. Por isso que os processos terapêuticos, terapia de casal, né, algum tipo assim de processo dentro do relacionamento é tão importante para você ter alguém que você possa contar tudo o que está acontecendo e essa pessoa não vai querer ficar jogando fogo nessa fogueira, né? Vai ficar imparcial, vai te orientar, vai te ajudar a tomar a melhor decisão para vocês. Agora, não quer dizer que isso você vai sair falando para todo mundo. Porque a partir do momento que você abre os problemas que você tem no seu relacionamento para sua família, para os seus amigos mais próximos, para amigos em comum, a tendência é esse relacionamento ir cada vez mais rápido na ladeira abaixo. Por quê? Porque muita gente, pro bem de vocês, pensando no bem de vocês, vai começar a dar muita opinião. E a opinião dentro do relacionamento a gente sabe que é muito prejudicial. Começa a te confundir, começa a virar aquele... Começa uma hora a querer agradar um, querer agradar outro, só que só sabe quem vive dentro desse casamento. Só sabe quem está entre quatro paredes. Então, as decisões têm que ser tomadas por vocês. Tá fazendo sentido isso? Ah, a gente não estava rodando aqui os comentários. Deixa eu ver aqui. Ó, que legal. Escreve cartas, Núria. Que legal. Tem dificuldade para falar. Olha só. Então, gente, tá fazendo sentido para vocês? Coloca os joinhas, que daí eu vejo os coraçãozinhos subindo, eu sei que vocês estão aí, que vocês estão comigo, tá me ouvindo. Márcia, Raquel, sejam bem-vindas. Certo? Então, os segredos é uma das atitudes que machucam mais, porque daí a imaginação cria tudo que tem de ruim, né? Às vezes o parceiro tá até fazendo uma surpresa para você, com um segredinho, mas... não é isso que vem na mente. Já vai pensar que está querendo trair, que está falando com outra pessoa, que está colocando o relacionamento por água abaixo e assim por diante. Então, o segredo é uma atitude muito comprometedora dentro do relacionamento. A quarta atitude são as comparações. Bom, as comparações lá na infância já criou complexo, certo? Já criou os complexos de inferioridade, vários outros complexos. Então, é óbvio que dentro da nossa casa, quem é que está com o MBS? É o Heron ou é a Edna? Para eu falar oi. Dentro das comparações, se lá na infância, onde a gente era criança, que não tinha muita consciência, já gerou problema, imagine dentro de um relacionamento. O que acontece, né, gente? Tem algo mais desagradável do que o nosso cônjuge começar a elogiar uma pessoa? E não é o que fala, é a maneira como fala. Porque muitas vezes dá a impressão, vamos supor, a pessoa entra lá na rede social, vê a foto de alguém e fala, nossa, como você tá linda, maravilhosa, ou lindo, maravilhoso. E é uma pessoa totalmente diferente de você. Você fala, poxa vida, tá comigo por falta de opção, então? Né? Gostaria de estar com aquela pessoa? E é claro que tudo que é bonito chama atenção, não tem problema em admirar as pessoas ou as coisas ou as situações que você realmente admira, que você realmente considera. E não é problema nenhum falar isso para o cônjuge, mas falar de uma maneira respeitosa, para que não venha trazer os complexos à tona, porque ninguém gosta de ser comparado. E quando você fala assim, olha, fulano, mulher de ciclano, tá mais magra que você, pronto, comparou. Ai, mulher de ciclano engordou mais do que você. Pronto, comparou, né? Não precisa falar nada. Não precisa falar desse jeito. Você pode falar assim, olha, a mulher de ciclano tá magra. Pronto. Não precisa falar mais que você. Vocês concordam comigo, gente? É só eu que me incomodo com isso? E aí, se a pessoa vem com aqueles complexos da infância, da comparação, pronto, para ela acabou a festa. Pode ir embora porque acabou a noite. Não tem mais salvação. Pode falar o que quiser, pode falar que você é a pessoa mais linda Não importa, acabou. Não tem mais por onde correr. Agora, se a pessoa não tem complexo nenhum, aquilo vai passar despercebido. Mas como a gente não sabe quais são os complexos que o outro traz, vamos aprender a lidar com a pessoa, né? Pra gente não criar nenhuma mágoa aí dentro.
para não vir dar mais problema ainda para esse relacionamento. Faz sentido isso, gente? Alguém aí já passou por essas situações e foi muito ruim? Eu mato, Núria. É isso aí, gente. É a vontade que dá, não é de ir embora. Falar, quer saber uma coisa? Vou embora, porque não faz mais sentido. Então, então eu não posso falar, não posso olhar para as pessoas? Claro que pode. Aliás, eu quando vejo uma pessoa muito bonita, já até mostro, né? Antes de correr o risco de vir alguma maneira de falar que eu não gosto. Mas a questão é como eu falo. E sem comparar. Analisa antes de falar, pensa, se fosse comigo eu ia gostar de ouvir isso, né? E aí a gente já sabe, né, com quem a gente convive, se a pessoa tem ou não os seus complexos, a gente já sabe por onde andar. Então a gente não precisa cutucar a ferida, né? Vamos deixar a casquinha ali, vamos deixar o negócio curar, uma hora tudo se resolve. A quinta atitude que eu trouxe, que machuca mais do que um... Gente, eu vou ter que tirar esse fone para colocar o celular para carregar. Fala pra mim sobre o áudio, se vocês continuam me ouvindo. É isso aí. Bom, vamos lá. Você olha pra Dani e vê se ele tá olhando também. Que legal, né? Por isso que é muito bom a gente ter essa cumplicidade entre o casal, porque aí a gente tem liberdade pra falar, pra brincar, enfim, pra fazer o que quiser fazer sem magoar um ao outro, né? Ficou bom o áudio, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Senão eu pego outro fone. Ficou mudo? Voltou? Então tá. A quinta atitude que machuca mais do que uma traição são os abusos psicológicos. Porque muito se fala dos relacionamentos abusivos, né? Só que relacionamento abusivo, gente, não é só aquele que tem pancadaria. Não é só aquele que tem ameaça de vida ou morte. Então tá bom. Obrigada, gente. Tá bom o áudio. Não é só aqueles, tem muitos e muitos e muitos relacionamentos que existem muitos abusos psicológicos, que são aqueles que ameaçam, né, que começam a trabalhar no psicológico mesmo da pessoa. Ah, se a gente se separar, nunca mais você encontra outra pessoa, ninguém vai te assumir, ninguém vai querer ficar com você, porque, sabe, além dessas, tem um outro tipo ainda de ameaça que é muito comum dentro dos relacionamentos. Não só no amoroso, isso também acontece no relacionamento no trabalho, com a nossa família. Mas no amoroso é mais perigoso, que é aquele tipo de comportamento que quer confundir o outro. Sabe aquela pessoa que tem um contato assim no celular, você viu que ele estava falando com uma mulher, vamos supor, né, que a mulher esteja falando com o marido e tal, viu que ele estava falando com outra pessoa, você viu, você enxergou, mas a pessoa fala assim, não, eu não vi, isso é coisa da sua cabeça, você deve estar louca. Ou então, começa a fazer isso dentro de casa. Pra quê? Pra que a pessoa, pra que a cônjuge ou o cônjuge comece a duvidar da própria sanidade. E aí você acaba ficando dependente da outra pessoa. Vocês já viram essa situação acontecer? Isso é um tipo de abuso psicológico muito pouco falado, mas que prejudica muito dentro de um relacionamento. Porque vai indo uma hora que você acha que você realmente está louca. Ou que ele realmente está louco. Acontece também de mulher para homem, acontece, mas é muito mais homem com mulher. As estatísticas mostram que é muito mais homem que faz isso com mulher. Então, tipo assim, eu te dei tal coisa, mas cadê? Onde que você colocou? Te dei tal dinheiro para você pagar tal conta. Não, você não me deu. Eu dei. Sabe esse tipo de comportamento? Que o outro começa a falar, gente, acho que eu tô doida mesmo. E começa a achar começa a duvidar das próprias capacidades mentais. E isso também é um tipo de abuso psicológico dentro de um relacionamento e que prejudica muito esse relacionamento. Por quê? Porque o outro vai vendo que não pode confiar naquele. Pô, eu tenho certeza que eu não fiz, eu tenho certeza que eu não falei, eu tenho certeza que eu não gastei. E o outro tá falando que sim, que eu fiz. Às vezes isso acontece e começa como uma brincadeira, mas muitas vezes esse é um comportamento de pessoas controladoras, que querem que o outro fique aqui, na mão dele, que ache que ele é primordial na vida, que o outro não vai sobreviver sem ele. Entende isso? Então são pessoas que muitas vezes você conta pra ele uma fragilidade sua, um exemplo, você confia nessa pessoa, e no momento oportuno ele vai e joga aquilo na sua cara.
Um exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês poderem me acompanhar aí. Vamos supor que um dia você fale assim, nossa, uma vez a minha mãe falou que eu não ia dar pra nada, né? Que eu ia sofrer muito, que eu ia acontecer isso e isso na minha vida. Você contou pra ele, foi um desabafo no momento, quer dizer, você contou um complexo que você teve, um trauma que você ficou, algo que ficou marcado pra você e que te doeu. Aí numa discussão que cabe aquilo, ele fala assim pra você, tá vendo? Até sua mãe falou que você não ia dar pra nada, que você não ia virar em nada, que você não ia, que não termina o que começa, sabe esse tipo de coisa? Então, ele acaba expondo as suas fragilidades, que em um momento de confiança você desabafou com ele. Então, isso é um comportamento que precisa ser olhado com carinho, porque é um comportamento de pessoas controladoras e que estão fazendo uma pressão psicológica, um abuso psicológico, que não deixa de ser um relacionamento abusivo. Então, aconteceu uma vez, outra, tudo bem. Aconteceu uma vez, se você consegue identificar, você já fala, olha, eu não gostei desse comportamento, eu não quero mais que você fale isso, porque você sabe que isso me dói, que ainda não tá certo aqui dentro, eu preciso resolver. Então, se você identifica, você consegue resolver. Se você não identifica, você sofre. E aí, a partir daquele momento, por essa simples atitude, você para de confiar nessa pessoa. Faz sentido isso, gente? Já aconteceu com vocês? Vocês já viram isso acontecer? Porque é uma atitude que realmente nos faz mal. A sexta atitude que eu trouxe aqui é você perceber que o seu cônjuge, que é o seu parceiro ou sua parceira, prefere a companhia de outras pessoas ao invés da sua. Como eu falei, é importante que a gente tenha amigos, é importante que a gente tenha um relacionamento bom com a nossa família. É muito importante isso, ninguém vive sozinho, né? Mas, Adriana, seja muito bem-vinda. Jaci, Bruno também. Mas é importante que a gente tenha amizades, que a gente tenha companhia fora do relacionamento. Mas é importante também que a gente dê prioridade para o nosso cônjuge. Porque se sempre você acaba deixando o cônjuge de lado para ficar com os amigos, para ficar com a família, né? E não leva junto, e não tem esse companheirismo, isso também é uma atitude que acontece o quê? Aciona todos os complexos da rejeição e do abandono. E aí você vai lidar com uma fera. Porque é óbvio que você vai lidar com uma fera, porque não é para isso, né? Eu sei que a gente não pode esperar nada do outro, porque a gente vai criar expectativa, porque, como eu falei no começo, todos nós trazemos a nossa história, trazemos as nossas feridas emocionais para dentro do relacionamento. E somos nós que precisamos nos curar, precisamos procurar ajuda e curar. Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa aprender a lidar com as feridas do outro, para ter respeito, para ter uma convivência boa, uma convivência sadia, né? Uma convivência amorosa mesmo, por dentro e por fora. Então, é importante que o nosso cônjuge se sinta incluído dentro da nossa vida, nos nossos programas. Uma vez ou outra, eu quero sair com os meus amigos, vamos fazer um combinado, tá bom para os dois? Ok. Mas sempre deixar o cônjuge em casa e ir para casa de um, para casa de outro, para bar com um, para festa com outro, é claro que isso vai dar ruim e que a longo prazo vai acabar com o relacionamento, vai desgastar muito esse relacionamento, porque também não deixa de ser um sentimento de traição. Quem fica em casa se sente traído por aquela pessoa, mesmo que não esteja saindo com outras pessoas. Não existe só esse tipo de traição, certo? E o último que eu trouxe aqui, né? O último atitude que eu trouxe, tem outras, né, gente? Claro que tem várias. Mas a última que eu trouxe é aquela pessoa que vive mal-humorada dentro de casa, que sempre está pensando no lado negativo de tudo. Então, tudo que você faz, a pessoa está sempre com aquela cara emburrada, amarrada, sempre olhando para tudo que é ruim, sempre reclamando, sempre criticando. Ai, gente, ninguém merece conviver com uma pessoa desse jeito, vocês concordam comigo? Então essa pessoa que está sempre mal-humorada vai começar a ser aquela pessoa que ninguém quer por perto, porque não faz sentido a gente querer por perto uma pessoa que não sorri, que não faz uma piada, que não brinca com a vida, né? Que não se diverte. Pra que a gente está nessa vida se a gente não se diverte? Precisa, isso é necessário do ser humano. E dentro de um relacionamento é muito importante que haja essa amizade, que haja esse bom humor.
Porque senão a gente não aguenta ficar com uma pessoa o tempo todo com cara amarrada. É preciso ter esse bom humor, é preciso desenvolver, é preciso compartilhar o dia a dia, é preciso que a pessoa se sinta incluída nos nossos planos e se sinta importante na nossa vida, porque senão não faz sentido estar com essa pessoa. Vocês concordam que tudo isso junto são atitudes que doem mais do que uma traição? Porque a traição, ele simplesmente vai ser um divisor de águas ali. Alguma coisa vai acontecer. Só que são atitudes que vão acabar levando a uma traição. Meu marido era assim, melhorou muito. Olha que bênção, Beth, que bom, né? E sempre a gente pode melhorar, né? É tão legal isso quando a gente pensa lá no começo do relacionamento e começa a pontuar tudo que melhorou. Só que também tem coisas que pioram. E também é importante pontuar isso para poder conversar, para poder chegarem a um acordo e fazerem combinados que funcionem para os dois. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Na sexta-feira passada, eu falei que eu ia fazer um Black Friday no processo de coaching que eu costumo trabalhar, porque eu sempre fecho sessões, pacote de sessões. E a gente fez, ficou bem legal. Eu coloquei o link aqui na bio do Instagram. Então, quem tiver interesse em ver como é que tá, o que funciona, o que eu ofereço nesse processo, que é individual, né, que é individual e online, então vocês podem acessar o link aqui na bio, que tem todas as informações, valores, como que funciona as sessões, e tá muito legal. E foi aberto só para 5 vagas, porque como é individual, né, não tem como abrir para muita gente. Então, se você se interessar e tiver alguma dúvida, você pode ir lá me chamar e eu vou esclarecer qualquer tipo de dúvida que tenha, tá bom? Pode me chamar aqui no direct, pode me chamar no WhatsApp, que tem lá também o link para você entrar. Quero saber se ficou alguma dúvida. Se de tudo que nós falamos aqui, quero saber quem que levou algum proveito, pelo menos um pouquinho assim, ó, que vai conseguir identificar mais as suas feridas emocionais, que vai conseguir lidar melhor com as feridas emocionais do cônjuge, né? E até mesmo dos filhos, dos pais, dos parentes, dos vizinhos, porque infelizmente o nosso mundo tá tão inflamado, né? A gente vai conversando com as pessoas, a gente vai percebendo o quanto as pessoas sofrem. Você fala uma palavrinha assim, uma frase assim, a pessoa já te dá um esporro, uma resposta bem ríspida. Isso é sinal de um sofrimento, que ela precisa cuidar das feridas dela. Mas enquanto ela não trata das feridas dela, é importante que a gente aprenda a lidar com essas feridas, para que a gente não saia magoando as pessoas. Certo, gente? Fez sentido isso para vocês? Deu para levar um pouquinho aí de conhecimento, mais um pouquinho, né? Que bom, Adaíris. Que horas são aí? A Adaíris e a Lair estão em Portugal. Nossa, eu fico tão feliz quando vocês entram. Todo mundo, né? Mas eu sei que aí é bem mais tarde, né? Fala pra mim, tá frio? Já começou o inverno aí de novo? Gente, olha, quero agradecer de coração a presença de vocês. Quem tiver interesse, olha lá na bio, né, para poder estar participando desse processo individual. De repente você conhece alguém que está precisando aí, olha, quase meia-noite, que legal. Você conhece alguém que está precisando, que, poxa vida, pode aproveitar essa oportunidade e ainda dá tempo, né, de começar 2021 com outra mentalidade, olhando com outros olhos a vida e a esse relacionamento, porque em 1, 2, 3 sessões já dá grande diferença na nossa vida. Ai, que bom, Núria, que bom, Lair. Olha, beijo pra vocês. Sexta-feira eu volto às 8 da noite. Convido vocês novamente. Quem quiser e quem puder compartilhar aí uma foto lá no seu stories para eu repostar. Isso ajuda muito a gente a propagar, alcançar mais pessoas. E amanhã a live também tá no YouTube. Então, caso vocês queiram, acham que pode ajudar mais pessoas, compartilhem, vamos mandar pra frente. Assim vocês ajudam a propagar meu trabalho e a gente consegue ajudar um pouquinho as pessoas a curarem as feridas emocionais e ter uma vida mais leve. Porque gente feliz não enche o saco, né, gente? E quando a gente muda, o mundo todo muda. A gente muda a maneira de ver o mundo e o nosso mundo fica muito mais leve. Beijos! Boa noite pra vocês, fiquem com Deus e sexta-feira estamos de volta, eu aguardo vocês. Beijos!